E eu vi o esforço deles de tentar colocar quem realmente estava naquela época, naquela fase, né, com algum trabalho relevante. Então, né, nem todo mundo os caras vão conseguir incluir. Nem todo mundo é o perfil do Rap em Cena. Um festival. É isso que eu acho que os caras têm que entender, né? Tipo assim, pô, tá tocando lá Felipe Ret, Matuê, TZ da Coronel, sei lá. O que o teu rap tem a ver com esse contexto aí? Tem a ver, né? Se não tem a ver, talvez não seja esse o festival indicado pra ti. É que nem algumas pessoas, quando eu tinha rádio, às vezes queriam tocar uma música lá, e a primeira pergunta que eu fazia era essa: mano, esse som que tu fez, tu tem que entender o seguinte, ó, por mais que meu programa seja um programa de rap, eu tô dentro de uma rádio pop, extremamente pop, a mais pop, a de maior audiência. Ou seja, pros caras me derrubar de lá é fácil. Será que tu fez uma música pra tocar lá? Porque eu não fiz. Tu pegar meu disco Fortes Corações, talvez eu tenha uma, duas músicas que eu possa tocar lá. Né? E eu não me importo disso, tá ligado? Eu não fiz um disco pra tocar na rádio pop. E às vezes o cara não fez, mas ele quer tocar na rádio pop. Ele quer que as pessoas mudem e vão lá, querem escutar a música dele. Pode ser que a música dele tenha um impacto ali, mas é mais provável que tenha um impacto negativo do que positivo às vezes. Porque tu imagina, eu tô tocando lá o Drake, e depois eu vou tocar um som que de repente não foi muito bem gravado, ou tem um discurso que não é muito aquela cara ali, daquele perfil de público. Eu vou chegar pro cara e dizer, meu, curti teu som pra caralho, tá no meu iPhone aqui, escuto direto. Mas não é um som pra aquela rádio. Certo? Mas aí acontecia também, os caras, não, agora, ô Nito, agora eu fiz o som que é pra aquela rádio. Aí os caras me mandavam o som. Às vezes nem era tanto, mas, né, na cabeça dos manos, às vezes, pô, já é mais o perfil, né. E se chegava um pouquinho próximo, eu sempre dava oportunidade, porque eu tinha que pensar no geral também, né, porque se eu quisesse fazer, tocar somente o rap raiz e tal, eu não ia conseguir me sustentar tanto tempo lá dentro. Sim. E aos poucos, a cena começou a entender isso. Pô, mas o Nito começou com o programa, só tocava os gringos e tal. Assim, pouca coisa pra tocar. Que aquele público que tava vindo na rádio ia entender. Eu tocava das 8 às 10 da noite no domingo. Antes de eu tocar, tava tocando Britney Spears. Tava tocando... sei lá, todos esses aí, popzera aí, né, da época. E às vezes, cara, os ouvintes que estavam curtindo isso emendavam no meu programa. E se eu quebrasse demais, eu perdia eles, o ouvinte, daqui a pouco eles iam estar reclamando na rádio. O que aconteceu com a rádio? Tá tocando isso aí agora, o que é isso? Né? Então eu fazia uma transição, até eu chegar no programa que eu consegui fazer no final, que era... Tive que ir devagarinho, sabe? E aí os manos foram entendendo aos pouquinhos qual era a intenção, né? Tipo, cara, primeiro eu preciso conquistar a rádio, o público da rádio. E depois a gente vai conseguir trazer... né, a nossa cena pra cá pra dentro. Mas primeiro eu vou ter que mostrar pros caras que é possível fazer um programa de rap numa rádio pop pra 2 estados, quase 3, né, porque até no Paraná me escutavam. Né, então tu imagina, é uma puta responsa, né, mano? Isso que tu falou foi uma coisa que eu até fiquei pensando agora, tu falando isso, porque tu tocou uma vez um som do que eu tinha no meu coletivo lá do Sul, a gente tinha uma música Qual Vai Ser, aquela, lembra? Liga pros cupins e fala qual vai ser. Puta, pode crer. Tu tocou lá que é a época que eu tinha uma formação de grupo, que eu tinha um coletivo que eu fundei quando eu comecei. Massa. E aí tu tocou e isso, tipo assim, a gente recebeu um feedback na época de pessoas assim que tinham mais tempo que a gente também no rap. Eles falaram, meu, essa música de vocês é muito boa, mas tem um problema, ela é muito longa. Tipo, que a música tinha, sei lá, quase 5 minutos. E aí, claro, na época a gente falou assim, tipo, real, só que a gente não tinha... tipo assim, isso era um bagulho também muito do meu processo criativo, assim. A gente não fazia as músicas pra tocar na rádio. A gente fazia a música e quando a gente tava pronto, a gente falava, pô, isso aqui é uma coisa que pode ser comercial, sabe? Exato. Mas queria até pessoalmente agradecer, assim, por ter tocado, porque foi muito massa, assim. Eu lembro que vários colegas de faculdade falavam, meu, eu ouvi a música de vocês na Atlântica. Então foi muito massa, assim. Mas tinha esse feedback, assim, também, de tipo... realmente, se a gente quisesse fazer uma música pra tocar na rádio, a gente ia ter que ter um penso maior nisso, assim, tipo, né? Eu até... A rádio sabia, primeiro que eles sabiam do compromisso que eu tinha com a cena, sabe? Eles sabiam que eu era um cara ali que ia ter que aguentar vários BO. Então eles me deram uma certa liberdade vigiada, né? Tipo, vai, mas não vai muito, né? Vai, tipo, mas não, entenda onde é que tu não tá. sai da tua, Onde é que tu tá, sabe? Não tu tá na viaja. Atlântida. Né? Tu não tá na rádio comunitária. Entendeu? Então eu tive que ter essa consciência primeiro. É isso.
né? Mas mesmo assim, cara, eu tentei fazer o programa justamente assim, a primeira hora do programa, que quando eu pegava a transição desses ouvintes, eu fazia ela bem mais pop. Tocava todos os blim blim. Era Drake, era Wiz Khalifa, era essa galera que tava estourando, né? E aí, cara, no segundo bloco eu já meio que falava pros caras, agora nós vamos pesar um pouco a pata. Agora é boom bap, só que daí, claro, começava com um boom bap mais assimilável, mas aí encaixava vocês, encaixava uma galera, já ficava essa transição, entende? E eu finalizava com os clássicos do rap. Eu jogava os Dread, do Chronic, Notorious Big, sempre um clássico, assim, sempre puxava alguma coisa, sabe? Isso aí é muito de cara ser DJ mesmo, né? Tem a diferença entre o DJ e o, sei lá, o tocador de playlist, né? Eu acho que tem isso também. Climatizar a parada, levar o público, né? Tu imagina, cara, toda semana eu tinha que fazer um programa de 2 horas inédito, né? Então, eu passava a semana inteira baixando música, né? Baixava álbum, baixava coisa. As pessoas às vezes queriam tocar na rádio, mas não me mandavam o som. Aí eu pensava assim, os caras estão esperando que eu vá lá buscar o som. Eu até fazia, sabe? Quando o som era bom... No nosso caso foi, tipo, a gente não mandou, mas lá. Também a gente não tinha pensado... mas chegou em mim, chegou em mim. Eu dei um jeito de baixar, não sei se foi do YouTube, alguma coisa assim. Eu disse, cara, eu preciso tocar coisa daqui, né? Então, chegava que eu achava que era possível encaixar naquele contexto que eu tava, né? Porque daí começou também a mudar. A geração lá de cima começou a mudar, né? Começou a vir Tyler, The Creator, começou a vir Joey Badass, começou a vir umas coisas legais também, do Boom Bap. Né? Então dava pra fazer um segundo bloco bem interessante ali, sabe? Onde eu conseguia tocar essas coisas. Então acho que quem tava escutando, eu ia educando, né? Começa ali, escutando o blim blim, vai indo, legal. Aí no segundo bloco, a gente já dava mais uma pesada. Percebe, daí ela já tá ali. Já tá envolvida, entendeu? Já tá curtindo. Tipo, boa, que é isso, né? E a galerinha só me mandar, tô no Shazam aqui, vai no Shazam, porque... E os meus primeiros 4 anos foi ao vivo e depois tudo gravado. Tudo gravado. Depois que eu comecei a fazer gravado, porque é o seguinte, né? Eu tocava muito no final de semana. Então chegava no domingo, às vezes, sei lá, de uma cidade distante, assim, e chegava lá na rádio, tipo, acabado já, né? Pra fazer a seleção e troço, então eu sentia que tava pecando, assim, saca? E aí, certa vez eu fui fazer um show, acho que foi em São Paulo, e aí eu não ia voltar, e aí fiz o programa gravado e funcionou. E aí eu fiquei naquela, não vou dizer nem que tá gravado, nem que não tá. Vou só fazer. Eu faço, a galera manda um salve, no outro domingo eu dou salve. Rapaziada, tô mandando um salve aqui, o pessoal que tava com a gente semana passada aí pediu pra mandar um salve. Falava a agenda também da galera. No começo eu falava agenda geral, depois eu comecei a dizer, vamos falar a agenda de quem tá interessado, né? Quem mandava pra mim, eu falava. Tô fazendo evento na minha comunidade lá no fundo, não sei o que. Eu falava a mesma coisa que eu divulgava o show do Jahuli que ia ter em Floripa, na mesma pegada. Entendeu? Não fazia distinção. Né, mas era a forma que eu achava que eu podia fazer de colaborar com a cena, né, divulgar os eventos. Claro que às vezes eles perguntavam, tá, mas Nito, o que a Atlântida tem a ver com esse evento? Aí eu chegava pros caras e falava, eu vou tocar no evento. Não, então tá. Então às vezes a minha negociação com os caras também era essa, mano, tu quer que eu faça uma puta divulgação, fale todo final de semana, tu vai ter que me colocar no evento. Senão eu não vou ter como justificar isso. Sim. Entende? O que tu tá ganhando pra ficar divulgando? Nós estamos falando de uma rádio comercial, cara. Cada segundo, 30 segundos lá vale um bom dinheiro. Né? Tanto é que era o espaço que tinha pra tocar as músicas que não eram de, sei lá, gravação. Talvez cara, eu acho que a única grade que não era dentro de uma grade era a minha, né? Era talvez o único programa de dentro que tinha uma certa liberdade. Que não tinha já uma playlist pré-definida. Assim, exatamente. Né? Porque o resto era isso, né? O resto era isso. Só que assim, eu tinha 2 caminhos, né? Eu podia ir ficar só no Blim Blim, só tocar popzeira, só ficar naquilo ali, né? E me consolidar naquilo, tá ligado? Né? Não tinha obrigação nenhuma. Não correr risco também. Mas não consegui, né, mano? Eu olhava pros lados e eu via os caras aqui. Eu via os caras do meu lado ali, se esforçando. Vou ter que tocar, tem que tocar o rap nacional. Só que eu fiz uma coisa também na época. Eu comecei tocando mais gringo do que nacional, porque o gringo era mais fácil dessa galera assimilar. Depois eu fui indo assim e eu cheguei em 50%, e aí ali eu fiquei. Então eu tocava uma gringa, uma nacional, uma gringa, uma nacional, uma gringa, uma nacional. Quem escutasse o programa ia se dar conta disso. Ou seja, o cara quando escutava assim, pô, mas será que só toca gringa nesse programa do cara? Já vinha uma nacional. Pô, mas essas nacional aí, cadê as gringas? Já vinha uma gringa. Pô, mas essas gringas só tem as velhas? Vinha uma nova. Então não podia reclamar então não de nada. Então eu tentava agradar geral, assim, né? Mas foi um formato que eu fui tentando montar, né? Mas não foi nada fácil, foi uma construção. Você foi entendendo, né? Porque eu tinha feedback também na rua das pessoas, né? Às vezes falava assim, Nito, legal o programa, mas tá tocando muito das antigas agora. Mas
Calma. Pô, também teve a transição, 2007 tava vindo o Dirty South ali, né? Não tinha no trap ainda. Dirty South. O próprio rap nos Estados Unidos estava estranho. Até vinha o Lil Wayne ali pra chegar e dizer como é que ia ser. O Rick Ross ali, tava todos aqueles caras, Young Jeezy, esses caras tudo fazendo aquele rap estranho na época. Estranho, era um Dirty South. Hoje a gente entende, eu já gostava. Mas eu sabia que a galera não ia entender. Trap ali, no zigoto do trap. Exatamente. Eu acho que ali depois eu tocava muito o 36 Mafia, né? 36 Mafia. E o UGK também. Esses aí fizeram essa transição. Quando a galera se deu conta. Sim. E aí veio o trap. Essa época que o Sul lá começou a... Isso. Eu acompanhei toda essa transição, mas tu imagina, né? Eu vendo tudo isso explodindo assim, mas eu tinha que continuar tocando o Fat Joe, o Ja Rule, né? É porque a galera que não entendia ainda, assim. Não entendia. Né? O Dre, o Snoop. No máximo, sei lá, um Lil Jon ali. O máximo Lil Jon. Resistência pra tocar algumas coisas na rádio? De parte da rádio? Da parte da rádio. Cara, eu não cheguei a sofrer resistência, mas às vezes quando pegava muito pesado nos assuntos, assim, às vezes rolavam tipo, legal, você tem o programa esse final de semana. Puxão de orelha. Pô, de repente botar umas coisinhas mais pop. Como que não quer nada, assim, né? Aquele papinho. Mas tipo, o que tu tocava? Dá uma olhada na Billboard, Nitro. Claro, eu olhava, os top 1 da Billboard eu tocava no primeiro bloco, mas depois eu pesava mesmo. Sim. Não tinha o que fazer. Tinha compromisso com isso, tinha que educar um pouco o ouvido das pessoas também, né? E hoje tu acha que eles... tu saiu faz quanto tempo da rádio? Eu saí agora, foi em 2019. E tu acha que eles ainda mantêm um pouco dessa tua essência? Tipo... Da tua essência de tocar coisas diferentes que não sejam da Billboard, que sejam mais nacionais, que tenham... Não, cara, eu acho que a rádio ela tem um perfil de rádio... Mas né, que na real também não era top. Um bagulho da rádio, era um negócio teu, né? Tipo... Tem outra coisa que também me deu fez... certo, né? Foram anos? Claro. Sim, deu certo, consolidou, sabe? Isso me projetou muito, né? Eu só tenho a agradecer, inclusive, esse espaço. Né? Mas conversando mais abertamente, tô há 2 anos afastado já de lá, né? Então... É porque a rádio passou por várias transformações, não foi só eu que saí de lá, né? Foi uma galera. Tudo aconteceu, né? E eu também precisava de um tempo pra respirar, cara, porque eu tinha um compromisso semanal, sabe, cara? Imagina 12 anos, tu tem o domingo lá que tu tem que ficar atento, porque tu vai tocar, o que tu vai tocar, o que tu vai fazer, o que tu vai falar, tu tem que divulgar, tu tem que... Às vezes saía no automático, mas era um compromisso, né? Era um compromisso. Eu tinha que parar, sentar, ficava às vezes 20 horas me dedicando pra montar um set de 2 horas. Saca? Peneirando ali. Será que a galera vai entender isso aqui? Recebendo coisa, avaliando as coisas. Às vezes o artista pop, assim, mas sei lá, às vezes até o próprio Pharrell fazia umas músicas ruins, assim, não tinha como tocar. Sabe? A galera não vai entender isso aqui. Eu já entendi, mas a galera não vai entender. Que nem agora, cash in, cash out, cash in, cash out. A galera estranha no começo, mas depois... Né? Mas então essa parada, mas também assim, muita coisa, por exemplo, a primeira vez que eu acho que tocou o Wiz Khalifa na Atlântida foi eu. Depois ele virou aquilo, o Drake também foi eu. Né? Os caras perguntaram, que música é essa que tu tocou aí? O cara é foda. Drake. Muita coisa eu apresentei pra eles. Que foda, mano. Hotline Blink, primeira vez que tocou na rádio, foi eu que toquei. Na semana que saiu. Eu tocava tudo na semana que saiu. Eu esperava até quinta-feira pra baixar as músicas, porque de quinta-feira saía muita coisa, né? E aí deixava mais um respingo na sexta-feira, né? E na sexta-feira, final de tarde, eu mandava o programa pra eles botar no sistema lá e rodar, né? E depois começar gravado? Depois comecei gravado. Antes era tipo assim, eu preparava... Não, pra ter uma ideia, os 2 primeiros anos eu ia com CD, eu gravava 2 CDs já, com 2 seleções de música, eu comprava CDR, porque lá tinha CDJ, né? Não tocava do computador. Depois que sim, aí eu liguei o cabo do computador ali, e aí começava a tocar do computador. Mas é meio ruim a transição, né? Porque tu dá o play aqui, daí tu joga a vinheta, passa pro outro lado, dá o play aqui, né? No computador é diferente, tu dá a vinheta, pra tu passar a música ali dentro, sei lá, no iTunes, que seja, não é a mesma coisa. Né? Então, eu sentia que o formato ainda não tava aquilo que eu queria, sabe? Eu queria disparar as vinhetas direitinho, às vezes não dava, sabe? Depois que eu consegui fazer, agora eu tenho com calma escolher um set em casa, fazer direitinho, aí disse, agora não tem desculpa, né? Quando é que ano que foi isso aí que tu começou a fazer gravado? 7, 8, 9, 10, eu acho. 10, 12. Tocou em 2016, né? Já tava. Já. Mas às vezes eu fazia ao vivo também, né? Tu fazia eventualmente. Fazia eventualmente. Eu ia pra Floripa, fazer ao vivo de Floripa. Pode crer. Já fazia direitinho lá com eles, no esquema. Nossa, é bastante parceria ali. Todos os Planeta Atlântida daquela época eu toquei.
Mas sempre com aquela coisa, né? Queria montar, vou montar um palco ali, trazer a galera do basquete, a galera da dança, a galera do grafite. Mas não chegou a acontecer, né? Mas legal, Mas a legal semente que foi tava, plantada. a galera meio que não tinha visão, né? Tanto que tu tava falando, agora tá acontecendo. Então, Agora né? tá acontecendo, né? Infelizmente Mas é não isso. botaram fé, né?